Olá, vamos falar sobre hiperautomação, uma palestra proferida no primeiro encontro dos AGTICs, que são os analistas em gestão de tecnologia da informação e comunicação. Então, não tem como iniciar essa palestra ou essa apresentação falando sobre hiperautomação sem contextualizar sobre a quarta revolução industrial. Então, Klaus Schwab, nesse livro, A Quarta Revolução Industrial, ele, na Convenção de Davos, em 2016, ele nomeou ou criou esse marco, né, de Quarta Revolução, onde se coloca que iniciamos a Era do Conhecimento, né? Então, estamos saindo da Era da Informação, que é o que caracterizou a terceira revolução industrial, e entramos em 2016 na Era do Conhecimento. E o que é que significa entrar na Era do Conhecimento? Então, hoje, nós podemos dizer que a inteligência artificial ela faz uso do Big Data, né? desse conjunto de tecnologias que aumentou a disponibilidade de memória, de processamento, de hardware, disponibilizando ou disponibilizado via os data centers, né, espalhados pelo mundo, pelas big techs, essa troca, né, ou vamos dizer assim, esse grande volume sendo trabalhado com velocidade e dando valor aos dados, que é o que caracteriza o Big Data nos 3 Vs, mas a gente pode colocar também com a variedade de dados e essa viralidade, né, da questão da informação sendo rapidamente repassada. Então a gente pode colocar aí os 5 Vs. E aí tem artigos hoje que colocam até que o Big Data ele está nos 7 Vs. Vamos falar aqui dessas 7 características que permitem esse grande volume de dados estar disponível na nuvem para que as técnicas, né, de inteligência artificial, inteligência computacional, inteligência de enxames possam aprender com os dados, extrair características dos atributos das features, né, que é a matéria-prima da inteligência artificial. Aqui colocando inteligência artificial dessa forma, com essa nomenclatura que é a mais conhecida, né, que representa toda essa questão desse aprendizado de máquina. Apesar de que a gente tem o machine learning, o aprendizado de máquina, como inteligência computacional. Mas considerando aí tanto os algoritmos estatísticos, né, de statistical learning, do machine learning, do deep learning, do swarm intelligence, quer dizer, todo esse conjunto, vamos chamar de inteligência artificial. E com isso, nós já temos uma série de recursos que estão no nosso dia a dia, e a gente pode colocar aí os assistentes que nos auxiliam via os dispositivos móveis, né? Aí tendo o Siri da Apple, Cortana da Microsoft, o Google, o Alexa da Amazon, então todos esses, o Watson da IBM, todos esses assistentes nos fornecendo serviços com essas técnicas, esses algoritmos que ficam aprendendo com os dados, né? Extraindo o conhecimento desses dados que estão sendo disponibilizados na nuvem, no Big Data. E com isso você tem uma série de recursos, de serviços sendo disponibilizados praticamente para todas as áreas onde os humanos têm seus sensores, né? Então, e aí com isso nós temos na visão computacional, certo? Hoje, com reconhecimento de padrões e reconhecimento de objetos, IAs com acurácia melhor do que a humana, né? Existem artigos que colocam que a inteligência artificial já chegou na acurácia de 98%. Então, o reconhecimento de objetos ou o reconhecimento de padrões, na verdade são duas coisas que se complementam, estão cada vez melhores com todos esses
esse aprendizado que as Big Techs têm à sua disposição. E aí nós temos, por exemplo, os veículos autônomos, né, que a inteligência, nesse conjunto de vários sensores, disponibilizam esses serviços e que cada vez estão mais próximos do nosso dia a dia, da realidade. E aí, se uma simples navegação no YouTube, vários dispositivos desses podem ser vistos. Aqui é um exemplo do Atlas, que é um robô da Boston Dynamics que faz movimentações, se desloca, superando os obstáculos com uma perfeição cada vez maior. Temos aqui um exemplo de Sofia, que é um experimento de IA na área da semiótica, de interação com o humano através de gestual, através de fala. Então, cada vez mais sofisticada, com uma acurácia melhor. Então, se formos olhar para a área da indústria, ou do setor público, o setor privado, o uso dessas tecnologias estão cada vez mais disponíveis nos serviços, e o desenvolvimento, vamos dizer, da ciência de dados cada vez mais presente no dia a dia das organizações, sejam públicas ou privadas. Então, se a gente for analisar as capacidades humanas, nós já conseguimos ter essas capacidades humanas replicadas com o aprendizado de máquina. O falar e ouvir com reconhecimento de fala, o escrever e ler com processamento de linguagem natural, o ver, a visão com a visão computacional, a parte de reconhecimento ou tratamento de imagens com processamento de imagens, a movimentação com a robótica, os padrões de classificação que nós usamos para identificar e rotular os objetos no reconhecimento de padrões, e os padrões complexos com reconhecimento de objetos. Então, praticamente tudo que o humano é capaz de fazer hoje, as máquinas conseguem fazer com o aprendizado constante, com o crescimento geométrico, de forma cada vez mais rápida, elas alcançando acurácias melhores até do que a humana. Então, tudo isso é possível por conta desses algoritmos que, com operações matemáticas, eles conseguem extrair características comuns. São a generalização, que é a forma de aprendizado da inteligência artificial, levando em consideração aí a inteligência artificial, na verdade, seria uma categoria, né? Seria composto por algoritmos simbólicos, aí a gente falando de sistemas especialistas, de árvore de decisão, naive Bayes. E se a gente for falar, por exemplo, de machine learning, de inteligência computacional, aí das técnicas subsimbólicas, aí falando de redes neurais, dos vários tipos de redes neurais, o som, que são os mapas auto-organizáveis para problemas de agrupamento, o MLP, que é o Multilayer Perceptron, para problemas de classificação e predição, ou então o aprendizado estatístico, usando aí o Camis, o KNN, regressão logística, regressão linear, e os algoritmos de inteligência de enxames, né, que são adequados para resolver problemas de otimização ou de busca, tipo o PSO, que é o Parquet Swarm Optimization, tipo ABC, que é o Artificial Big Colony, tipo o ACO, que é o Anti-Colony Optimization, e vários outros, o FSS. Então, nesse conjunto, né, que existem denominações específicas, né, de inteligência artificial, aprendizado estatístico, inteligência computacional, inteligência de enxames, mas normalmente é generalizado como inteligência artificial, e eu vou usar esse termo aqui generalizando, colocando todos dentro desse mesmo conjunto. Mas todos eles fazem uso de muitos dados. Quanto mais dados, melhor, que é a matéria-prima do aprendizado. E hoje nós podemos classificado, né, muitos artigos classificam o Big Data como esses 5 Vs, que tratam do volume, tratam do valor que aquela informação agrega, tratam da veracidade da informação, da visualização daquela informação, da variedade da informação, que é dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados,
da velocidade da transmissão e da viralidade, né? A capacidade de rapidamente ser distribuída essa informação. Então, com o Big Data, vários desses serviços cada vez mais estão, como eu disse, com uma acurácia melhor. Acurácia é uma métrica do aprendizado, e existem várias outras métricas, mas essa é a mais referenciada. E aí nós temos, por exemplo, o Watson, o Cortana, o Siri, o Google, o Alexa. São alguns exemplos de assistentes que disponibilizam serviços para o apoio ou suporte na decisão do humano. Mas aqui a gente vai falar especificamente dos robôs. Então, quando a gente fala hiperautomação, a gente está falando de um segmento chamado robótica. Só que existe, e aí é o cuidado que você tem que ter, duas nomenclaturas. Você pode chamar de um tipo de robotização ou automação de robô de software, e o outro tipo é software de robô. Então são duas coisas bem diferentes. Qual é a diferença de um robô de software para um software de robô? O software de robô, quando se fala até em bot, em robô, a primeira coisa que vem à cabeça, provavelmente na grande maioria das pessoas, é a imagem de um braço da indústria automobilística que está lá fazendo automaticamente a soldagem de peças, a colocação de determinados componentes para compor um objeto, um veículo, por exemplo, que aparecem muito nas mídias. Esses robôs, para que eles funcionem, você tem um software controlando a execução, ou os passos, ou a automação dessas máquinas. Esses aí são software de robô. Um software de robô normalmente é feito numa linguagem de baixo nível, como a própria linguagem Assembler ou o C, que é muito usado por ser mais, vamos dizer assim, fácil de se programar do que em Assembler. Mas normalmente é com esse tipo de recurso tecnológico que são programadas as ações ou as repetições dos passos desse maquinário. Isso aí é software de robô. Mas o que a gente vai falar aqui é robô de software. O robô de software é um programa, é um script feito em alguma linguagem, normalmente linguagem de alto nível, que permite a construção de uma automatização. Quer dizer, ao invés de um humano estar fazendo aquelas atividades, você passa essas atividades repetitivas para uma máquina, que é um script, que é um software que vai controlar outro software, ou vai operar outro software. Então isso é o que nós chamamos de RPA. RPA é Robotic Process Automation, ou automação de processos através ou de forma robotizada. Então é nesse sentido que a gente vai explorar aqui dentro dessa apresentação. Então, quando nós falamos de RPA, existem dois tipos de RPAs, ou de bots, ou de robôs, ou robô de software, que são os RPAs assistidos e os não assistidos. O que é um RPA assistido? Um robô assistido é aquele que precisa da intervenção humana, da interação humana. Então, para que ele possa ser acionado, por exemplo, ele precisa ser startado, iniciado por um humano. Alguém vai ter que clicar num botão para que ele comece a funcionar, algo nesse sentido. Já o não assistido, você já tem um outro robô que é programado, é configurado para controlar os demais robôs. Normalmente esse outro robô é chamado de orquestrador. Então você tem um robô orquestrador que ele vai programar a execução dos demais robôs que vão ser executados. Então são as duas formas que existem de, vamos dizer, tipos de robôs. Agora vamos entender a arquitetura do funcionamento desses robôs. Quando a gente fala robô, a gente pode estar falando aí, expressando um script, né? Expressando uma etapa de um processo ou um processo como um todo. Mas é um código, um bloco de código. Esse código vai estar sendo executado. A execução desse código é feita numa fila, usando o conceito de estrutura de dados,
fila, ela segue a estrutura FIFO, quer dizer, o first in, first out. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então você tem uma fila de processos. Essa fila de processos, o robô ou o processo entra nela e sequencialmente você já pode ir iniciando os outros ou colocando os outros robôs nessa fila. O detalhe é que nesta fila, cada script, cada ou processo ou robô, vamos chamar assim, ele só pode ser executado quando o anterior, quer dizer, aquele primeiro que entrou, tenha terminado sua execução. Então, a execução nessa fila é sequencial. Então, nesse exemplo aqui, vejam que o primeiro robô que entrou nessa fila, ele vai ser, obviamente, o primeiro a ser executado. O segundo robô só vai ser executado quando o término desse processamento ocorrer. O terceiro, quando o término desse processamento ocorrer, e assim sucessivamente. Mas aí você me pergunta, e se eu precisar rodar 2 ou mais robôs ao mesmo tempo? Quer dizer, de forma paralela. Porque há necessidade daquela organização que 2 processos ocorram de forma simultânea. Então é necessário a aquisição de 2 filas. Então você teria 2 filas para que esses robôs pudessem acontecer ou serem executados de forma paralela. Então aí você teria o primeiro robô que entrou na fila 1 e o segundo robô que entrou, o primeiro robô que entrou na fila 2. E eles poderiam ser executados de forma paralela. A forma de execução desses robôs aqui pode variar da forma assistida e não assistida. Por exemplo, robôs assistidos, você vai ter um humano acionando a execução desses robôs. E numa fila de robôs não assistidos, você vai ter um outro robô, que a gente chama de orquestrador, que vai estar fazendo essa execução. Esse é o que a gente chama de, foi esquedulado, né? Aquele processo foi programado para executar em tal momento, em tal hora. Então, essa é a arquitetura de execução desses robôs. Agora, como é que se usa? Qual é o uso desses robôs, né? Então, esse artigo, eu vou deixar todos esses artigos na descrição desse vídeo, eles fazem uso, né? Eles podem fazer uso de APIs. O que é uma API? É uma Application Program Interface, que é uma tecnologia, hoje é a melhor tecnologia que existe para fazer o que a gente chama de interoperabilidade. O que é a interoperabilidade? É você permitir que softwares diferentes e que foram desenvolvidos com plataformas diferentes. Imagine que você tem um programa ou um sistema que foi desenvolvido, por exemplo, em C# e roda no sistema operacional Windows. E você quer que uma parte desse sistema faça uma interação com outro sistema que foi desenvolvido, por exemplo, em C e que está rodando em Linux, no sistema operacional Linux. Então você quer que partes desses 2 sistemas se comuniquem. Olha, são sistemas operacionais distintos e construídos em linguagens distintas. Um é o Windows, outro é Linux, um foi feito em C#, outro foi feito em C. Como fazer essa interação? Uma forma, existem várias, mas uma forma é usando APIs, que seria hoje considerada uma das melhores formas de fazer essa conexão. E a API, que é essa interface de programa aplicativo, vai permitir esse middleware, essa camada intermediária, fazendo essa comunicação de 2 tecnologias distintas. Uma outra forma seria o Web Service. Essa conexão hoje chamada de REST permitiria fazer essa interoperabilidade entre sistemas. E uma outra forma seria desenvolver um robô. Um robô ele vai permitir entrar num determinado sistema e executar aquele sistema como se fosse um usuário, um humano fazendo aquelas operações. Obviamente, se esse sistema tem senha, tem usuário e senha, perfil de acesso, o robô vai estar usando um perfil de acesso, como se fosse humano, para fazer aquelas tarefas. E hoje a gente vai
um pouquinho mais na frente, verificar que, obviamente, esse processo de robotização ela evoluiu. A gente pode considerar que estamos vivendo na área, no momento da automatização 4.0, que é chamada de hiperautomação, que faz uso da inteligência artificial. Os primeiros robôs, obviamente, eram mais simples. Então, certas capacidades não existiam como existe hoje. Então você era muito restrito a fazer operações que não houvessem tomada de decisão. Então, se aquele processo ele segue um caminho, e esse caminho não existe em nenhum momento uma etapa onde se vai ter que tomar uma decisão, você poderia automatizar aquele processo. Então você poderia fazer um robô. Mas hoje já chegamos no nível de automatização, que é a hiperautomatização, que inclusive etapas decisórias, obviamente com um certo nível de complexidade, já podem ser feitas também. É onde entra a parte de inteligência artificial. Então isso hoje se mostra que cada vez mais automatização, hiperautomatização, vai estar no nosso dia a dia. Inclusive o conceito que é dado para esses robôs deixou de ser robô e passou a ser denominado como trabalhador digital. O trabalhador digital, aí vem o cuidado com essa palavra, entre aspas, substituir o humano. Porque quando a gente fala em substituir o humano, quem estiver escutando essa apresentação já pode imaginar, quer dizer, vão ter humanos perdendo o emprego, sendo substituídos por máquinas, pelos robôs de software, os RPAs. Mas estudos que vêm sendo feitos, e a gente vai falar aqui, tá, mostram que esses benefícios do uso do RPA, eles obviamente incorporam para as organizações vantagens da aquisição do RPA, mas ao mesmo tempo mostrou-se que nos estudos que estão sendo feitos desde 2015 que os robôs eles não estão substituindo os humanos. Por quê? Porque apesar de todos os benefícios da hiperautomação, os processos cognitivos precisam ser realizados pelos humanos. A máquina não tem capacidade ainda, ou talvez nem venha a ter, mas no momento elas não têm essa capacidade de tomada de decisão, e principalmente do aspecto de análise cognitiva. Então isso quem faz é o humano. O que esses RPAs trazem de benefício é que eles tiram o humano daquele trabalho repetitivo, que muitas vezes é massivo, e por ser repetitivo e massivo, normalmente eles são trabalhos cansativos, e por serem cansativos eles acabam, o humano, cometendo erros. Então essa característica, né, de executar trabalhos repetitivos, massivos, enfadonhos, ela não é uma atividade, vamos dizer, inerente ao humano. O humano ele é muito bom no trabalho criativo, no trabalho cognitivo. E aí o que esses RPAs trazem de benefício é que eles retiram etapas do processo, que são as etapas repetitivas, massivas e cansativas, e se coloca um RPA naquela etapa. E nas outras etapas do processo, que são as etapas de análise, que é necessária decisão humana, que leva em consideração uma série de fatores, como o entendimento do negócio de uma forma ampla, e muitas vezes até o sentimento sobre aquela decisão, e às vezes até situações que você não tem como mensurar matematicamente para a tomada de decisão, aí é o humano que está interagindo. Então, dentro do processo, você cada vez mais vai ter o trabalhador humano e o trabalhador digital. Por que o trabalhador digital, então, cada vez mais vai estar presente nessas atividades? Pelos benefícios que são encontrados com o seu uso. Primeiro, com a redução de custos, né? Segundo, a velocidade da execução desses trabalhos repetitivos, a precisão nessa execução, a consistência que a máquina tem,
A escalabilidade, porque você pode dar mais processos e ela vai continuar sendo precisa, com consistência e com a velocidade. E a segurança que você tem na colocação de camadas de controle e nesse processo. Então esses benefícios justificam e muito a substituição das tarefas repetitivas dos humanos pelas máquinas. Então existe esse artigo, que repito, vai estar na descrição do vídeo, que foi publicado pela Harvard Business Review em 2015, que mostra que as organizações que vêm implantando os RPAs, elas não demitiram seus funcionários, seus colaboradores. Elas simplesmente não substituíram os trabalhadores pelas máquinas, elas colocaram os RPAs nessas etapas repetitivas dos processos que esses trabalhadores executavam. E com base nisso, existe esse outro artigo que foi publicado, que coloca que a previsão, né, a tendência de uso dos bots deve impulsionar os ganhos na produtividade do mercado de trabalho global, estimando até 35% que seja empregado em todos os trabalhos, os empregos que possam ser automatizados até 2035. E essa consequência, né, dessa tendência de uso, ela se reflete nessa outra pesquisa de Leo. Em 2020, a referência que foi obtida nessa pesquisa era em torno de 2 bilhões de dólares. Para 2030, a estimativa está entre 12 a 14 bilhões de dólares. Então, é um mercado que tende a crescer por conta dos benefícios aqui citados no uso desses trabalhadores digitais, não na substituição, mas na colocação das etapas nos processos, nas etapas repetitivas, como eu disse, né? Então, na verdade, cada vez mais os trabalhadores humanos vão ter ao seu dispor os trabalhadores digitais. Isso em todos os segmentos, no que é chamado de trabalhadores de colarinho branco, que fazem as atividades de gestão, como os de colarinho azul, que são os de chão de fábrica, os do nível operacional, como também os de colarinho rosa, que são os classificados na área de serviço. Então, a utilização dos RPAs vai estar, vamos dizer, ramificada em todos os segmentos do mercado, da indústria, do comércio, do setor público. E aí vem, qual a grande vantagem ou o pulo que se deu saindo da automatização para a hiperautomatização? Porque, como eu disse no início, quando você construiu os robôs, você construiu os robôs apenas para executar tarefas repetitivas. Então, normalmente, você tinha uma etapa dentro do seu processo. Imagine aqui, exemplificando, você tem um sistema A e um sistema B. E esse sistema B ele tem que ser alimentado com extratos que são extraídos do sistema A. Então, basicamente, o usuário tinha que entrar no sistema A, fazer o download desses extratos, entrar no sistema B e fazer o upload desses extratos. E imagine que o volume desses extratos, desses PDFs, por exemplo, era um volume grande. E diariamente ele teria que fazer isso. Então, um robô pode fazer esse trabalho. Você pode passar para esse robô o usuário e senha, onde ele vai fazer o download desses PDFs e fazer o upload desses PDFs no outro sistema, tirando do sistema A, extraindo do sistema A e importando no sistema B. Agora, se nesse processo é necessário uma decisão, por exemplo, quando eu vou fazer o upload desses documentos, eu tenho que decidir se, de acordo com determinadas características daquele documento, ele vai para fazendo o upload desses documentos no sistema B. É necessário que se analise esse documento, faça uma análise textual do documento, para identificar se aquele documento vai ficar dentro de uma área X do sistema B ou de uma área Y desse sistema. Aí já é uma decisão. E essa decisão vai ter que ser baseada no conteúdo desse documento. E esse documento, por exemplo,
ele não é estruturado, ele é não estruturado. Imagine um PDF com textos, então teria que se fazer uma análise textual. Hoje, com a hiperautomação, que faz uso da inteligência artificial, então você já pode aplicar essa condição. Mas veja que é uma análise de decisão, veja que é um processo decisório simples, porque você está ali dizendo aonde é que esse documento vai ficar armazenado, se vai ficar na pasta X ou na pasta Y dentro desse sistema. Não é o nível complexo de decisão onde vários fatores devem ser analisados. Então, para esse nível, você pode até fazer uso de engenhos de inteligência artificial para apoiar ou dar suporte à tomada de decisão humana, mas não uma decisão sem uma supervisão, sem um monitoramento humano. Mas para aquelas decisões do tipo, fazendo análise textual, com base no aprendizado daquela máquina, e ela descobrir qual o melhor local para deixar, isso aí você já faz, e já é um grande apoio aos humanos nos trabalhos de repetição diária. Então, entendendo essa evolução, né, da hiperautomação, a gente pode considerar que tudo iniciou com os robôs, os bots assistidos, né? Os primeiros robôs, você tinha que ter intervenção humana para startar aquele robô, por exemplo. E eram sistemas desktop, você tinha que deixar isso armazenado na sua máquina. Aí veio, vamos chamar de versão 2.0. Nessa versão surgem os robôs não assistidos, quer dizer, você tinha um robô que controlava os outros robôs, que já startava, já iniciava esses outros robôs, que é o que nós chamamos de orquestrador. Mas normalmente esses robôs também tinham que estar instalados na sua infraestrutura, nas suas máquinas, não rodavam da nuvem. E aí nós podemos dizer que houve a evolução para os robôs 3.0, que são os robôs que você pode desenvolver e controlar na nuvem. Então você não precisa estar com essa instalação local. Mas da versão 3.0 para baixo, você tinha uma característica: esses robôs eles não conseguiam lidar com dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? Quando você faz um vídeo, quando você faz uma imagem, quando você faz um texto, você está gerando dados não estruturados. Eles não seguem uma regra, uma formatação para armazenamento ou disponibilização daquele dado. Os dados estruturados são provenientes, por exemplo, de uma planilha, são provenientes de um banco de dados. Então você tem regras de armazenamento. Aquele dado ali diz respeito a CPF, só tem formato CPF ali. Aquele dado diz respeito a data de nascimento, então ali só tem data. Quer dizer, essas regras que formalizam a entrada do dado é o que caracteriza o que nós chamamos de dados estruturados. Então, quando a gente fala de um vídeo, de um PDF, de uma imagem, a gente está falando de dados não estruturados. Até a versão 3.0 só se manipulava dados estruturados. E hoje, com a hiperautomação, você consegue trabalhar com dados não estruturados. Então, praticamente você superou todas as barreiras, né, com as versões dos atuais RPAs. Você trabalha com dados estruturados, não estruturados, trabalha instalado na sua máquina ou da nuvem. Então, com isso, cada vez mais o uso dos RPAs eles vem beneficiar a resolução de problemas naquelas etapas repetitivas e nas decisórias simples. Então, isso é a hiperautomação, né? Então, segundo esse artigo, consiste na aplicação de tecnologias de inteligência artificial e computacional, combinando-as com a parte de automação, com o Robotic Process Automation, para a automação se torne mais eficiente e eficaz. Então, aqui falando de alguns softwares, porque quando a gente fala de construção de robô de software, você pode estar construindo um robô com uma linguagem de programação. Normalmente se utiliza Python. Hoje, quando a gente fala de ciência de dados, a linguagem associada à ciência de dados é Python. Por quê? Porque é uma linguagem flexível, em termos de regras de escrita, a sintaxe dela é flexível, e é uma linguagem que é municiada por muitas bibliotecas que minimizam o esforço de programação.
Então, cada vez mais são desenvolvidas bibliotecas open source, que você não precisa comprar, e que são ricas em classes, e essas classes com seus métodos que executam tarefas específicas. Então, o que numa outra linguagem você poderia ter que escrever uma quantidade X de linhas de código para fazer uma ação, essa mesma ação pode ser feita em Python com menos da metade daquela quantidade de linhas, justamente por uso dessas bibliotecas. Então, é uma linguagem que cada vez mais está sendo utilizada pelo mercado, principalmente na área de ciência de dados. Só que, se você não quer ou não tem condições de aprender uma linguagem de programação para fazer o robô, para executar aquela tarefa repetitiva que você não quer mais fazer, existem ferramentas que são chamadas ferramentas low code ou no code. Quando a gente fala low code, é uma ferramenta de baixo código. Quer dizer, você pode até ter que programar alguma coisa, mas é muito pouca coisa. E quando você fala no code, é que ela não tem programação nenhuma. Você faz tudo, dependendo da arquitetura da ferramenta, mas aqui exemplificando, é como se fosse um Lego. Você está combinando as peças para montar um determinado objeto. Então, essas ferramentas disponibilizam o que a gente chama de componentes. Esses widgets você sai colocando na sua área de trabalho, faz as conexões lógicas, é o fluxo de trabalho, né? Seguindo as ferramentas que são chamadas de BPMS, que é Business Process Management Systems, que são sistemas de gestão de processos de negócio. Então, você está fazendo ali um processo de negócio, só que está automatizando esse processo de negócio, seguindo uma sequência e preenchendo as propriedades de cada um desses componentes, que por trás está sendo gerado um código que você não vai ver, e no máximo, se for uma ferramenta low code, você vai interagir pontualmente fazendo alguma coisa que a ferramenta não disponibiliza ainda. E existe um quadrante que é disponibilizado pela Gartner, que todo ano eles publicam para as mais diversas áreas de tecnologia, com 4 visões, né? A visão das ferramentas líderes, das ferramentas visionárias, dos desafiantes e dos jogadores. Então, quando a gente fala assim, quem é o líder de mercado nesse segmento? Se você vai para o Gartner e olha para o quadrante de líderes, você vai ver quais são as ferramentas naquele ano que estão sendo mais, vamos dizer, referenciadas, né, como as melhores na questão de líderes. Se for na questão de visionários, trazendo inovação, aí você tem um quadrante de visionários. Então, nessa de líderes, você tem essas referências. Tem o UiPath, tem o Automation Anywhere, tem o Blue Prisma, tem o da Microsoft. Obviamente, dentro das líderes, tem a líder das líderes. Então, para 2021, aqui, vou deixar também esse link disponível na descrição do vídeo. Não sei qual vai ser a característica para 2022, já que esse vídeo está sendo produzido agora, mas pegando a referência de 2021. Então, essa era a configuração desse momento de 2021. Transformação digital é você ter um conjunto de tecnologias que vão dar eficiência e eficácia para alcançar a efetividade do seu negócio. E que conjunto de tecnologias são essas? Seria, por exemplo, o uso do Business Intelligence, do BI. O BI ele traz como o recurso de fazer a análise descritiva dos dados. Qual é a vantagem da análise descritiva? É que você vai descobrir os problemas que aconteceram. Descobrindo os problemas que aconteceram, você pode evitar que eles venham a ocorrer novamente. Mas já aconteceram. É análise descritiva. Mas com o uso agregado ao BI, do BA, que é o Business Analytics, quer dizer, utilizando modelos de inteligência artificial, inteligência computacional, aprendizado estatístico, quer dizer, vamos chamar inteligência artificial. Usando essas técnicas, você pode fazer uma análise preditiva, quer dizer, você pode descobrir os problemas que provavelmente irão ocorrer antes
desse acontecimento e assim fazer os processos de correção para que eles não venham efetivamente ocorrer. Então, as organizações, quando querem fazer gestão orientada a dados, uso de BI para análise descritiva e uso de BA para análise preditiva é fundamental. Mas usando também ferramentas para fazer o BPMS, que é o Business Process Management System, você passa a ter a capacidade de construir o fluxo de negócio. Quer dizer, o entendimento com os especialistas reunidos, especialistas em tecnologia com os especialistas de negócio, juntos, pensando, construindo o fluxo de processo, e esse fluxo já gerar a interface do sistema, quer dizer, já vai gerar o que é normalmente feito por uma ferramenta de CMS, quando você não codifica a construção. Então essa ferramenta é uma geradora de interfaces que vão ter o CRUD dentro já, que é a parte de inclusão, alteração, exclusão, consulta. Então você vai ter uma ferramenta onde se desenha o fluxo de negócio e já se gera o sistema, a interface com os usuários. Unindo isso aos RPAs, ao Robotic Process Automation, que vai permitir que aquelas etapas do processo que são repetitivas possam ser automatizadas e executadas pelo trabalhador digital. Agregado a isso, a todo o conjunto de modelos de inteligência artificial, aqui inteligência artificial de forma genérica, né? Porque aí envolve tanto a parte simbólica e a parte subsimbólica, inteligência computacional, que normalmente é chamada de machine learning, né? Que é o aprendizado de máquina, nos seus 3 formalismos: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. O aprendizado supervisionado para resolver problemas de classificação e predição, o aprendizado não supervisionado para resolver problemas de agrupamento e associação, aprendizado por reforço para resolver problemas de recomendação, juntando aí a Swarm Intelligence, a inteligência de enxames, para resolver problemas de otimização e busca. Quer dizer, esse conjunto que vamos chamar de inteligência artificial, todos juntos vão compor o que a gente pode chamar de, ou vem sendo chamado de, hiperautomação. Então, espero que com essa apresentação que foi proferida na palestra do primeiro encontro dos analistas em gestão e tecnologia da informação e comunicação da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco, venha contribuir no entendimento do que é hiperautomação.